Brasil, para não esquecermos qual é a verdadeira cor da nossa bandeira, vamos todos colocar a bandeira do Brasil nas nossas janelas e carros. Se você ainda não tem uma bandeira, imprima e colhe. Eu já coloquei a minha. Agora eu convoco Márcio Garcia, Regina Duarte e minha querida mãe a colocarem suas bandeiras. Por um Brasil verde e amarelo, vamos sair do vermelho. Fala, seus mal diagramados. Nos últimos dias, algumas entrevistas bem inesperadas e desnecessárias foram publicadas na imprensa brasileira. Todas elas, claro, envolvendo bolsominions arrependidos. Acredito até que hoje nas redações já deve existir jornalista especializado em fazer perfil ou entrevistão com ex-apoiadores do Jair. Até porque são muitos. E toda semana uma ou várias matérias do tipo são publicadas na grande imprensa, que sempre parece querer reabilitar essas figuras para 2022. Figuras que a gente sabe são tão nefastas que, se pudessem, trariam Garrastazu Médici de volta à vida numa mesa branca só para poder votar no cara em 2022. Como se já não bastasse a desgraça de enfrentar uma pandemia por 8 meses, crise econômica por 4 anos e uma eleição que ainda pode eleger figuras como Covas, Crivella e delegado Eguchi, os meios de comunicação acharam de bom tom dar espaço para Malvino Salvador, General Santos Cruz e a conja Rosângela Moro. Não que eu esteja em condições de julgar os colegas de profissão, porque já entrevistei pessoas até mais desinteressantes. Fora que, fazendo um vídeo sobre isso, no fim das contas, eu também tô dando espaço para esses sujeitos, mas o espaço aqui é crítico e também para rir um pouco desses personagens. Afinal, não há um assunto em que esses três possam contribuir de verdade. Malvino, por exemplo, é o típico ator que todas as fichas divinas foram investidas apenas no físico e na aparência, porque o desempenho nas telas me faz até ter saudades de Alexandre Frota em Perigosas Peruas. O ator foi personagem da coluna de Mônica Bergamo do último domingo e foi fotografado num ensaio que parecia mais uma peça publicitária de blazer da Armani, sabe, aquelas que eram publicadas na Playboy, do que fotojornalismo mesmo. Mas enfim, por que chamaram o Malvino Salvador para dar qualquer tipo de opinião? Porque o Malvino Salvador é ex-integrante do Morobloco e também bolsominion envergonhado. Ele falou na entrevista que votou no capitão por falta de opção, mesmo com o pleito de 2018 tendo 13 candidatos das mais variadas ideologias. Hoje ele mostra um certo arrependimento, afinal, quando você é burro e arrogante ao mesmo tempo, acontece isso, acaba votando numa pessoa que tem como intenção destruir a tua vida profissional. Não podemos esquecer que o Jair, logo que assumiu, acabou com o quê? Com o Ministério da Cultura, que depois foi parar na mão de quem? De Mário Frias. Se o cara se importasse mesmo com cultura, jamais faria isso. E além disso, o Malvino é manauara e mesmo assim ele apostou o voto no cara que não move uma palha para defender o meio ambiente e a Amazônia. E todo o posicionamento dele na entrevista mostra que Malvino estaria mais satisfeito se votasse na Marina ou até mesmo no Haddad. Não me pareceu um reacionário convicto não, apenas uma pessoa que não mede causa e efeito do voto e caiu no papo de que qualquer coisa era melhor que o PT, mesmo que o qualquer coisa seja um cara que no poder não defende nada do que ele prega durante a entrevista. Além de contribuir para que a gente possa rir de mais um minion arrependido, a entrevista não serve para nada e seria melhor utilizada se fosse publicada em pequenas empresas, grandes negócios, já que o Malvino passa a maior parte do tempo falando sobre a academia de jiu-jitsu que ele tem com a mulher Kira Grace. Outro minion arrependido que volta e meia aparece na imprensa é General Santos Cruz, que antes de ser ministro do Bolsonaro era menos famoso que o Paulinho Cogos, inclusive menos interessante também. Na última entrevista em que ele concedeu, Santos Cruz pelo menos provou que a história de que as escolas militares são muito boas é uma verdadeira balela, principalmente quando a gente está falando de aulas na área de humanas. Ao criticar o Bolsonaro, de quem ele era amigo até alguns meses antes, General Santos Cruz confunde conceitos, é desonesto politicamente e diz que o nosso presidente se tornou uma espécie de comunista de direita.
Bolsominions amam mesmo esse tipo de discussão estúpida, né? Como comunismo de direita, nazismo de esquerda, porque isso esconde o que realmente interessa. Jair é um corrupto. Há 30 anos aplica esqueminhas sujos para roubar dinheiro do povo. Notas falsas de combustível, rachadinhas, roubo de caneta do gabinete, tudo que ele possa levar para casa sem a necessidade de ter que manter um apartamento armazém como o do Gedel Vieira Lima, Bolsonaro tá dentro. A frase genial do general que tá lendo demais, Hannah Arendt, é a seguinte: todo regime comunista totalitário divide para facilitar a manipulação. Depois você ataca as pessoas, não ideias. É um assassinato de reputação. Todas as pessoas de que você não gosta não prestam. Ué, foi exatamente com esse discurso que o Bolsonaro se elegeu, quando disse que ia metralhar a petralhada no Acre e que as minorias deveriam se curvar às maiorias ou desapareciam. E todo esse malabarismo é pra quê? Pra não usar o termo correto para se referir ao ex-amigo. Fascista. Mesmo que o Bolsonaro seja um fascista de boteco, é um fascista. E por último, e também menos importante, a Conja. Essa é até mais irrelevante do que o Malvino Salvador, que pelo menos é um ator, e o Santos Cruz, que pelo menos foi ministro e é general. Rosângela Moura é o quê? É apenas a anti-Paula Lavigne, uma das menos habilidosas mães de marido da cultura nacional. Ela foi a estrela das páginas amarelas da Veja e contou que teve uma síncope nervosa quando o marreco rompeu com Jair e passou a ser considerado inimigo e traidor, virando alvo do gabinete do ódio e dos amiguinhos do Carluxo. Tudo isso ela vai retratar em um livro chamado Os Dias Mais Intensos, uma história pessoal de Sérgio Moro. Engraçado, né? Até bem pouco tempo atrás ela dizia que via Sérgio Moro e Jair Bolsonaro como a mesma pessoa, mas tudo bem. Tudo nessa história da Rosângela Moro é errado. Primeiro que lançar um livro sobre o próprio marido é puro oportunismo. Parece coisa de tiete. Nem mesmo a Capricho se prestava a esse papel tão ridículo de ter tanta ideia fixa com um personagem, mesmo quando Justin Bieber estava no auge e era a capa da revista mês sim, mês não. E até se a gente for levar em consideração, o Justin Bieber é muito mais interessante que o Sérgio Moro e a Rosângela, além de ter a voz mais bonita. Mas a melhor parte é ela dizer que, ao ver a fritura do marido em público, teve uma síncope nervosa. Sei bem como é essa síncope nervosa, Rosângela, sei bem. Depois que o maridão larga a magistratura e é demitido do cargo de ministro, realmente deve ser muito tenso ficar sem renda em casa, né? Mas pode ficar despreocupada, porque a Globo, porque ainda tem uma parte da sociedade que aposta fichas no Sérgio Moro. E agora o que vai acontecer? Sérgio Moro vai ser o novo popstar do Dodge Sirena, empresário do Roberto Carlos, que vai investir pesado na reabilitação da imagem do Moro para 2022. E qual que é a intenção? Fazê-lo viajar pelo país numa turnê estilo as que o Roberto Carlos faz, mas felizmente sem cantar. Porque imagina como deve ser aquele ser humano desafinado num karaokê, né? Enfim, nossos ouvidos agradecem e vocês aí da casa da família Moro garante pelo menos mais 2 anos de holofotes para pagar as contas. Quem dera todo mundo tivesse tantas segundas chances quanto os bolsominions arrependidos, não é mesmo? E é isso aí, galera. Para quem gosta aqui do canal, nós temos nosso apoio, nosso Seja Membro e também a nossa conta jurídica, caso você queira fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes no Instagram, Twitter e Facebook. Sigam a gente lá. E para todo mundo que acha que é preciso dar uma segunda chance para bolsominion arrependido, nós só temos uma coisa para te dizer: não passarão.